Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso plano plurianual. Na aula passada a gente falou principalmente sobre a base normativa da Constituição Federal. Agora a gente vai entrar numa questão um pouco mais operacional do nosso plano plurianual. Então a gente vai falar aqui da nossa estrutura do nosso plano plurianual. E aqui, pessoal, tem uma breve apresentação sobre mim, caso você queira saber mais. E sempre lembrando que não deixe de já dar aquele joinha, isso é muito importante pra gente, pessoal. E também se inscrever bem aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. A gente então vai começar falando do nosso plano plurianual. A questão agora mais operacional do nosso plano plurianual, sempre quando você estiver falando de plano plurianual, guarde bem essa palavrinha, programas. Então, se a gente está falando de plano plurianual, na hora você já lembra o quê? De programas orçamentários. Então aqui o nosso PPA é construído tendo por base os programas orçamentários. E aqui, pessoal, qual é o objetivo de eu fazer um programa orçamentário? É basicamente para eu resolver um problema ou então atender uma necessidade da sociedade. Então vai ser por meio desse programa que eu vou tanto resolver um problema, quanto também atender uma necessidade da sociedade. Então aqui são alguns exemplos do nosso PPA, principalmente eu estou utilizando aqui o PPA da União. Por que eu estou utilizando o PPA da União, pessoal? Lembra que a gente falou que cada um dos entes, estados, Distrito Federal e municípios e também a União tem o seu próprio PPA? Eu vou utilizar mais o PPA da União porque nas questões, por mais que a gente esteja falando, por exemplo, de um PPA, por exemplo, de um município, de um estado, mas na grande parte dos casos, eles sempre utilizam o PPA da União como referência. Então aqui, pessoal, esse PPA da União, a gente verifica alguns programas aqui. Por exemplo, então a gente tem aqui um exemplo, é o programa 2320, chamado Moradia Digna. Então, o que a gente observou? Tem um problema de quê? É um problema de falta de moradia para as pessoas. O que então o governo vai fazer? Vai fazer então um programa, esse 2320, falando o seguinte, olha, a gente já tem um problema de falta de moradias para as pessoas, então a gente vai aqui fazer todo um programa no intuito de solucionar essa falta de moradias. Da mesma forma, a gente tem um outro programa chamado que Saneamento Básico. Então a gente verifica principalmente no norte, nordeste, baixo índice de o quê? De saneamento básico, principalmente esgoto, né, água. Então o que você faz? Então o governo federal, por meio desse programa aqui de saneamento básico, ele tenta fazer o quê? Vamos então resolver esse problema de falta de saneamento básico, ou então de atender essa necessidade da sociedade. O que você faz então? Faz um programa no intuito de resolver todo esse problema de forma específica. Da mesma forma, a gente tem um programa chamado de transição energética. Então aqui por meio desse programa você faz o seguinte, olha, não tem aquelas energias muito mais poluentes? Vamos transformar então, de fazer uma transição energética, principalmente para eólica, né, solar. Você consegue fazer então o quê? Uma transição energética que você agride menos o meio ambiente. Depois a gente tem atenção especializada em saúde, atenção primária em saúde. Todos esses arcabouços aqui, esses programas vêm resolver essa etapa, né, esse problema que tem na nossa sociedade. Então agora vamos avançar um pouco mais. A gente viu então tem um problema da sociedade e eu crio um programa para o quê? Para resolver aquele problema da sociedade. Mas você concorda comigo, pessoal, que só eu enxergar e fazer esse panorama do programa, não somente isso é necessário, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar ações para eu implementar e para eu resolver esse problema. Então aqui a gente vai observar que esses nossos programas aqui, Moradia Digna, Saneamento Básicos, todos eles são compostos por quê? Por ações orçamentárias e também por meio de ações não orçamentárias. Então, pessoal, no intuito de eu resolver esse problema aqui, eu posso utilizar tanto o orçamento público, quanto também outras questões que não envolvem propriamente o meu orçamento público. Então, por exemplo, um exemplo de uma ação não orçamentária é o quê? Leis de regulação, criação de conselhos comunitários, gestão democrática nas escolas. Então aqui, por meio dessas ações não orçamentárias, eu resolvo um problema da sociedade, mas eu não preciso gastar dinheiro com isso. Principalmente aqui, essas leis de regulação, elas são muito importantes. Nesse caso, por exemplo, de ações não orçamentárias, na questão, por exemplo, transição energética, eu posso falar o seguinte, olha, se você utilizar determinada fonte poluente, você vai estar cometendo o quê? Um crime, então, ou seja, uma questão não orçamentária. Posso falar, ó, além de cometer um crime, também você vai responder por isso. Então, normalmente aqui eu estou indo na esfera civil, na esfera administrativa, você pode punir determinadas empresas. Enfim, eu faço todo um arcabouço não orçamentário para desenvolver esse meu programa e com isso eu resolver um problema da sociedade. Mas aqui, principalmente quando a gente fala de orçamento, aqui tem foco o quê? As nossas ações orçamentárias. E aqui vão ser 3 tipos de ações orçamentárias para a gente atender esse objetivo de um programa. São quais? Pode ser projeto,
pode ser a atividade ou pode ser uma operação especial. O que vai acontecer, pessoal? Aqui, nessa parte preliminar ainda do PPA, a gente vai falar bem por cima acerca das ações orçamentárias. Mas lá, quando a gente estiver tratando de despesa pública, a gente vai ver que a gente vai entrar em cada um dos pormenores dessas ações, tanto do projeto, da atividade, quanto das operações especiais. Mas para resumir, ficar bem claro aqui para vocês, o que vai acontecer então? Primeiro, a gente identificou um problema da sociedade. A gente identificando esse problema da sociedade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa. E aí, para a gente atender esse programa, a gente vai fazer uma série de ações, tanto orçamentárias quanto não orçamentárias. E no quesito de ações orçamentárias, eu posso fazer ações tanto do tipo projeto, atividade, quanto também de operações especiais. E agora, então, vamos ver o que significa cada um desses conceitos. Vamos lá, pessoal. O projeto é principalmente um conjunto de operações, mas ela é limitada no tempo. Então, ou seja, eu vou pegar orçamento, porque vai ser uma ação orçamentária, mas essa minha ação aqui, ela vai ser limitada no tempo. Principalmente o quê? São os investimentos do Estado. Construção de escola, construção de hospital. Por que a gente tem um período limitado? Porque a gente tem tanto o período que inicia essa construção, mas depois o que finaliza essa construção. Então você concorda? Por mais que seja 1, 2, 3, 10 anos, mas tem tanto o período de início quanto também o período de fim. Além disso, a gente tem as atividades, então é outro tipo aqui de ação orçamentária. E aqui, diferente dos projetos, essa atividade vai ser um conjunto de operações que acontece o quê? De modo contínuo e permanente. Então, enquanto o projeto eu construir a escola, o que vai ser uma atividade vinculada, por exemplo, a essa questão do ensino? Vai ser o pagamento dos professores e também de toda a manutenção administrativa ali daquela escola. E por último, a gente tem as operações especiais. Aqui, pessoal, a gente não contribui nem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Então, o que vai ser o grande caso aqui dessas operações especiais? Vai ser principalmente o pagamento de aposentados e também juros da dívida. O que vai acontecer? Quando eu pago um aposentado, eu não estou gerando nenhum tipo de manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Então, quando ela está em atividade, era exatamente o quê? Uma atividade. No entanto, quando ela foi para a aposentadoria, essa pessoa não tem mais nenhum tipo de quê? De contribuição para essas ações de manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Então, isso daí tem que ficar bem claro para vocês, pessoal. Então, se a gente vai falando de uma ação orçamentária, no nosso programa, vão ser de 3 tipos: projeto, atividade e operações especiais. Vamos aqui para as questões. O elemento organizativo central do nosso plano plurianual é o programa, que consiste em um conjunto articulado de ações orçamentárias, na forma de projetos, atividades e operações especiais e ações não orçamentárias, com o intuito de alcançar um objetivo específico. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está certinho, é exatamente um breve resumo de tudo que a gente viu no slide passado. Os programas do PPA representam um conjunto coordenado de ações governamentais que, financiados por recursos orçamentários e não orçamentários, visam a concretização do seu objetivo. E aí, pessoal, o item também está certinho mais uma vez. E aqui, pessoal, o que você tem que tomar cuidado para levar para o seu concurso público? Principalmente as ações orçamentárias e também as ações não orçamentárias. Isso daqui derruba muita gente. Todo mundo que nunca estudou principalmente essa matéria, o que vai ver? Não, olha, a gente está falando de orçamento público, essas ações orçamentárias, elas não interferem ali para eu desenvolver o programa, mas é totalmente diferente. Elas contribuem sim de forma direta para eu resolver um problema da sociedade. Exatamente como é que a gente viu por meio das leis penais e também de regulação. Para conhecer de forma mais detalhada os programas do Poder Executivo, deve-se recorrer à nossa Lei Orçamentária Anual. E aqui então a gente está falando o quê? De programas. Lembra que eu falei, pessoal? Falou em programa, falou em quê? Em PPA e não em LOA, não em Lei Orçamentária Anual. Então, com isso que a gente está falando que a gente deve se recorrer ao quê? Ao nosso plano plurianual e não à nossa Lei Orçamentária Anual. E a próxima questão: os programas do nosso plano plurianual representam um conjunto coordenado de ações governamentais que, financiados por recursos orçamentários e não orçamentários, visam a concretização do seu objetivo. E aqui, pessoal, mais uma vez está vendo como é que, principalmente aqui a banca do CESP, ela adora essa questão, tanto de questão orçamentária quanto não orçamentária, quanto também esse conjunto coordenado de ações. Então, mais uma vez aqui, o item está certíssimo. E agora, a gente vai avançar ainda mais no nosso plano plurianual, entrando no quê? Nos tipos de programas que existem. Então, a gente já viu qual é o objetivo do programa, o quê? Resolver uma necessidade ou então um problema da nossa sociedade. Então, agora a gente vai ver quais são esses tipos de programa. Vamos lá.
Então a gente tem dois tipos de programa. E aqui, pessoal, como eu falei no início da aula, a gente vai focar no nosso PPA da União, no PPA federal, que é o que mais cobra na hora do seu concurso público. Então aqui, nossos programas são divididos em dois tipos de programas, os programas finalísticos e também os programas de gestão. E o primeiro que a gente vai falar vão ser dos programas finalísticos. Aqui vai ser um conjunto coordenado de ações governamentais, lembra aquelas três que a gente falou? Projeto, atividade e operações especiais, financiados por recursos tanto orçamentários quanto não orçamentários. E aqui a principal palavra, o que cai muito na hora da prova para você entender o programa finalístico. Ele tem aqui como missão o quê? Com vistas à concretização do meu objetivo. Então, ou seja, eu tenho um objetivo, principalmente ali identificando tanto o problema da sociedade quanto também a necessidade que a gente tem, né, por parte da população, e eu faço o quê? Esse meu programa finalístico são essas ações, tanto orçamentárias quanto não orçamentárias, que eu tenho como missão que atender e concretizar esse meu objetivo. E aqui, pessoal, o programa de gestão, ele é muito parecido também com o nosso programa finalístico. Se você observar, olha, essa questão azul aqui é o conjunto de ações governamentais, também financiados por ações orçamentárias e não orçamentárias. Mas aqui, pessoal, a gente tem um critério de exclusão. Primeiro que eles não são associados e não são passíveis de associação aos programas finalísticos, então, ou seja, se ele não for finalístico, eu coloco aqui como exclusão o meu programa de gestão. Mas, além disso, olha só, essa parte verde aqui que ela é muito importante. Quando eu estou falando de programa de gestão, quer dizer que eu estou falando o quê? De que são relacionados à minha gestão da atuação governamental, ou a manutenção e capacidade produtiva das empresas estatais. A gente observa muito, pessoal, que esses programas de gestão, eles são mais voltados para dentro da própria administração pública, para você manter ali a própria administração funcionando. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente coloca aqui, principalmente um quadro comparativo. Então, enquanto a gente tem um programa finalístico, tendo como objetivo principalmente fazer o quê? Beneficiar diretamente a sociedade. Já esses programas de gestão, o objetivo é o quê? É melhorar a própria gestão pública. Então a gente observa que esse finalístico, normalmente ele está voltado mais para fora da administração pública, e já esse programa de gestão, ele está bem voltado dentro da administração pública. Então aqui o foco, principalmente desses programas finalísticos, entrega de políticas públicas, saúde, educação, segurança. E já esses programas de gestão, eles são muito o quê? Mais vinculados ao suporte à nossa máquina pública. Administração, manutenção, modernização. Então aqui, por exemplo, dois exemplos. A construção de hospitais, o programa finalístico, distribuição de vacinas, e já, por exemplo, o programa de gestão, a digitalização de processos internos e também o treinamento de servidores públicos. E com impacto diretamente na população, e aqui a gente tem o quê? Um impacto indireto, melhorando a execução das políticas públicas. Então aqui, pessoal, o que você tem que levar principalmente na hora da sua prova? Que o programa finalístico, ele tem o quê? Com vistas à concretização do objetivo da administração pública. E já o programa de gestão é quando não é possível, não é passível de associação aos programas finalísticos, e eles são sempre voltados aonde? Interno, dentro da própria administração. E agora, então, vamos fazer algumas questões. Na classificação programática da despesa, os programas podem ser classificados como programas finalísticos ou programas de gestão. O programa finalístico é o conjunto coordenado de ações governamentais financiados por recursos orçamentários e não orçamentários, visando a concretização do objetivo. E aqui, pessoal, o item está certo ou errado, o item está certinho, né? Exatamente o conceito que a gente viu do programa finalístico. No Plano Plurianual da União, designa-se programa de gestão o conjunto de ações governamentais relacionadas à gestão da atuação governamental ou à manutenção da capacidade produtiva das empresas estatais financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias, que não são passíveis de associação aos programas finalísticos. E aqui, pessoal, é praticamente o quê? Um copia e cola do que está na nossa legislação, no nosso Plano Plurianual da União. Então o item está certinho também. E vamos avançar um pouco mais no nosso plano plurianual, e agora a gente vai tratar dos indicadores previstos no nosso plano plurianual. Pessoal, então o que a gente já viu? A gente já viu o programa, que ele é formado por ações, e as ações orçamentárias, elas são compostas tanto por projetos, atividades e operações especiais. E olha só, pessoal, o que a gente tem que fazer também? Sempre quando a gente está fazendo nosso plano plurianual, a gente tem que ter indicadores para verificar se aquilo que a gente previu, e lembra qual era o prazo do nosso PPA? 4 anos. Então a gente tem que ter indicadores para saber se a gente está conseguindo ou não a resolver aquele problema que o nosso programa veio para solucionar. Então, principalmente os indicadores, a gente fala que é o instrumento utilizado no nosso plano plurianual para medir o quê? O desempenho
dos programas governamentais. E aqui a gente tem, principalmente como exemplos, utilizar, por exemplo, a nota do IDEB de cada município para avaliar o quê? O programa da educação. Então o IDEB, por exemplo, que é uma avaliação feita periodicamente pelo Ministério da Educação, então ele pega todos os municípios, né, todos os estados e faz uma série de avaliações. Então é um bom indicador para você saber se está melhorando a educação de determinado ente federativo. Então você pode utilizar vários indicadores para saber se aquele problema está sendo diminuído ou se ele está sendo resolvido ou não. E aqui então, pessoal, os indicadores, a gente permite uma avaliação do quê? Tanto da nossa eficácia, da eficiência e da efetividade das nossas ações implementadas. E aqui a gente tem os conceitos do que seria essa eficácia, eficiência e a nossa efetividade. Então, por exemplo, a eficácia diz respeito apenas ao quê? O alcance dos meus objetivos. E aqui então, a eficiência é relacionada a quê? Aos recursos utilizados e também, além da gente utilizar a parte da eficiência, né, que é o alcance dos meus objetivos, aqui a eficiência ela vai mais. Ela, além de verificar esses meus resultados obtidos, ela também vê quais foram os meus recursos utilizados, ou seja, fazer mais com menos. E a efetividade aqui, ela avalia o impacto das ações sobre a sociedade, ou seja, se o programa efetivamente resolveu o problema no qual ele foi criado. Então aqui, pessoal, vamos colocar um exemplo para ficar um pouco mais claro essa questão. Vamos supor que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma campanha de vacinação. Então, ou seja, vou aplicar uma vacina na sociedade. Então aqui, a questão da eficácia. Eu tinha o meu objetivo de vacinar 100 pessoas, por exemplo. Então aqui, eu vacinei 100 pessoas. Então, eu consegui ser eficaz, ou seja, o meu objetivo era vacinar 100 pessoas e eu consegui efetivamente vacinar essas pessoas. Já quando eu vou para a eficiência, aqui eu já posso, por exemplo, entrar na questão dos custos no meio. Então, olha só, então além de eu verificar se eu vacinei aquela minha meta, né, aquele meu objetivo das 100 pessoas, aqui a gente vai ter uma opção, que eu vou fazer essas 100 vacinas ao custo, por exemplo, de R$100, e uma outra opção ao custo de R$50. Então essa segunda opção, ela foi mais eficiente. Ela chegou nessa eficácia, ou seja, nesse resultado e com menos recursos, com metade dos recursos. Já a efetividade, a gente verifica se o programa efetivamente resolveu o problema daquela sociedade. Então vamos lá, será que com essas 100 vacinas eu consegui, por exemplo, erradicar determinada doença? Então foi o quê? Efetivo. Mas se eu não conseguir, passou longe disso, eu não tive efetividade nessa minha medida. Então é praticamente isso que a gente verifica a diferença entre eficácia, eficiência e também a nossa efetividade. E agora então vamos para algumas questões. O instrumento eficiente contido no plano plurianual que mensura o desempenho do programa, permitindo, conforme o caso, avaliar a eficácia, eficiência e efetividade atingidas na execução do programa, denomina-se indicador. E aí, pessoal, o item está certinho, né? Exatamente o objetivo do indicador. Os programas devem ter seus objetivos mensurados por indicadores estabelecidos no nosso plano plurianual. E aqui está mais uma vez certo o nosso objetivo aqui, a nossa questão. E aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês, para não ficar tão abstrato, né, tão discricionário, eu trouxe para vocês um exemplo prático de um programa e as suas séries de desdobramento dentro do nosso plano plurianual lá da União. Então aqui a gente trouxe como exemplo o programa 5119. E esse nosso programa de atenção primária à saúde, ele é um programa finalístico, ou seja, então ele está voltado mais para resolver um objetivo de um problema que tem na nossa sociedade. Então aqui a gente observa, então, qual é o objetivo que eu criei esse programa. Então a gente já verificou o quê? Normalmente, quando eu criei esse programa de atenção primária à saúde, a gente já observa o quê? A gente tem um problema que é o quê? Essa atenção primária à saúde. Então, para resolver esse problema que a gente tem de atenção primária à saúde, que é uma necessidade da sociedade, a gente tem um objetivo geral que foi na hora da criação desse nosso programa. Qual é o objetivo dele, pessoal? É fortalecer a atenção primária, ampliando a cobertura da estratégia saúde de família e da saúde bucal, com vistas à universalização do acesso, à abrangência do cuidado integral, à promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos e à redução de desigualdades de raça, etnia, de gênero, regionais e sociais. Então esse é o nosso objetivo geral que a gente tem nesse programa de atenção primária à saúde. E além disso, lembra que o nosso PPA ele tem um período de 4 anos e também
tem uma indicação já financeira dessas medidas que eu vou fazer? Então, exatamente aquilo que está demonstrando nesse quadro. Então, por exemplo, dentro desse nosso programa de atenção primária à saúde, a gente tem um valor que eu espero gastar em 2024, 2025, 2026 e também 2027. No final, dando o quê? 350 bilhões. Aqui está 350 milhões, mas lembrando que isso daqui os valores estão em milhar. Então aqui a gente tem um gasto aproximado nesses 4 anos de 350 bilhões para resolver esse problema de atenção primária à saúde. E agora, o que vai acontecer? A gente está ainda nesse programa de atenção primária à saúde, a gente teve aquele objetivo geral que a gente falou, mas o que vai acontecer? Dentro desse nosso PPA também tem os objetivos específicos de cada um desses programas, e aqui eu coloquei 2 como exemplo, principalmente para a gente utilizar os indicadores. Então vamos lá, pessoal. O que ele falou? Olha, dentro desse meu programa finalístico, dentro desse meu objetivo geral, eu tenho vários objetivos específicos dentro desse programa aqui. Eu trouxe apenas 2 como exemplo. Então, qual é um desses objetivos específicos do programa? Exatamente isso aqui, expandir o acesso e a oferta do quê? De serviços de saúde bucal. Tá vendo que aqui a gente já, inclusive, era um dos objetivos gerais. Então, cada um desses objetivos gerais, você pode fazer um objetivo específico para você resolver esse problema. E aqui ele está utilizando como principal indicador é o saber qual é a cobertura populacional estimada de saúde bucal. Então aqui ele fez, antes de eu encaminhar meu PPA, falando, olha, atualmente 47,5% das pessoas têm esse tipo de atendimento. No entanto, o que a gente vai fazer? Para 2024, vamos mandar para 60%, 2025, 70%, 2026, 80% e 2027, 90%. Então aqui você já tem a meta, ou seja, a unidade de medida e também, ou seja, aqui a meta, né, cumulativa, e também a unidade de medida, que vai ser percentual, para eu sempre fazer o seguinte, olha, então eu vou querer alcançar essa meta para eu tentar resolver esse problema da sociedade. Além disso, eu coloquei também expandir o acesso à atenção integral à saúde das populações em situações de rua. Então, que ele focou principalmente na população em situação de rua, privadas de liberdade, ou outras populações vulneráveis. Então, o que ele viu? Que apenas 40,79% dessa população tem atendimento à atenção primária à saúde. Qual vai ser, então, o objetivo? Ele vai passar para 53,09% em 2024, 65% em 2025, 77% em 2026 e, para 2027, você vai ter 90%. Então você está vendo a importância do programa no nosso orçamento público? Então é praticamente um planejamento que o Estado faz a médio prazo, no período de 4 anos. Ele verifica um problema a ser resolvido e ele faz ali a distribuição desses objetivos por meio desses indicadores nesse período, sempre melhorando em relação à situação anterior. E a gente verifica então um objetivo geral desses programas para não ficar tão amplo. O que você pode fazer? Criar vários objetivos específicos e dentro desses objetivos específicos você coloca aqui um indicador ou mais para você fazer o quê? Essa série de avaliações conforme o tempo vai passando. E com isso então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de colocar bem aqui nos comentários. E eu te espero na próxima aula. Até mais!